E são esses espíritos que estão atuando, estão projetando a maldade desde lá de Nahash, da serpente, desde lá, que é onde enxerta em Eva um DNA maligno. E assim as gerações começam a serem destruídas, os DNAs começam a ser modificados. Amã, neste período de história de Esther, Amã, ele é a força, ele é a pessoa que incorpora, por causa do orgulho, prepotência, ele incorpora um espírito, ele incorpora uma força, ele incorpora um homem forte, né? Espiritualmente falando. E esses homens fortes são espíritos caídos que usam de uma estrutura física, moral, política, religiosa e econômica para desestabilizar uma nação, uma cidade, uma família, uma estrutura, uma denominação. Existem muitas denominações que são mais campo de homens fortes malignos do que de fato da palavra. E você sabe do que eu estou falando. Agora, Amã representa algumas coisas. Amã representa maldade geracional, estou falando aqui. Amã representa e traz dele um espírito genocida, um espírito de religião, um espírito de sectarista, um espírito sectarista, um espírito de separação, um espírito onde coloca judeus de um lado e persas do outro. Esses espíritos antissemitas que nós chamamos hoje são espíritos que emanam, que liberam maldição, que liberam uma força maligna. Vamos trazer mais para essa mais próximo de nós. Hitler foi possuído pelo mesmo espírito de Amã. Os Césares romanos que destruíam os judeus, que colocavam os judeus ali lá no Coliseu, faziam dos filhos de Deus, faziam dos homens que seguiam a verdade em Yeshua, faziam deles, jogavam querosene neles. Eu estive na frente do Coliseu, nem desci naquele lugar. Deixa eu beber um pouco d'água. Eu acho um absurdo quem vai visitar, eu respeito, mas eu acho um absurdo quem vai visitar o Coliseu e faz daquilo um lugar de alegria. Ali foi lugar de morte. Alguns vão dizer, mas ali foram os mártires que mantiveram, por isso que a palavra chegou até hoje. Não, irmão, ali as pessoas morreram por muito menos do que você tem hoje. As pessoas morreram porque não podiam confessar Yeshua. E hoje nós temos igrejas abertas, nós temos lives como essa, vídeos no YouTube, canais de libertação, um monte de gente, um brigando com os outros, um falando mal dos outros e não da verdade. E as pessoas estão lá em Roma, batendo palma, tirando fotinho. Eu fui no Coliseu, passei na frente do Coliseu, é detestável o ambiente. Eu sou profeta dimensional, o espírito que a gente absorve naquele lugar, a sensação que a gente absorve naquele lugar é horrível. Se você um dia for no Coliseu em Roma, meu irmão, peça revestimento do Pai, do Filho, de Yeshua, de Arua. Não estou dizendo que não possa ir, estou dizendo que é horrível a pressão naquele lugar. O mesmo espírito genocida, o mesmo espírito de maldade geracional que estava sobre Amã, o mesmo espírito sectarista que estava sobre Amã, estava sobre Hitler, que matou milhões de judeus, mais de 6 milhões, se não me engano aqui, matou milhões. Os Césares romanos que matavam, pegavam os judeus, colocavam querosene, amarravam no poste e acendia, e fazia dos judeus como luz, como poste. Os judeus e outros que confessavam Yeshua, HaMashiach, eram a luz dos postes no Coliseu e em outras cidades. Os Césares romanos, as cruzadas, as inquisições católicas, que destruíram
Todos esses trazem, e outras coisas mais, Mussolini na Itália, todos esses trazem consigo um espírito de Agag, trazem consigo um espírito de Amaleque, trazem consigo um espírito de Caim, trazem consigo o quê? Uma maldade geracional. É nesse espírito, é por isso que nós estamos no mês de Adar, bíblico mês de Adar, e esse mês é o mês para vencermos sobre a força do mal, aleluia! Esse mês é um mês para vencermos sobre a força do mal. Vou repetir, esse é um mês para vencermos sobre a força do mal, porque a Purim é um dia, é uma semana, é um mês onde foi estabelecido a vitória sobre o povo de Deus, aleluia, aleluia, Baruch Hashem, Baruch Hashem, louvado seja o nome do sagrado, eterno, Kadosh Baruch Hu. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer que essas maldades geracionais, elas podem, devem e serão destruídas se você tiver a sua vida firmada na palavra, firmada na Torá, firmada na nova aliança. Orai alashor rakamada. Esse espírito que estava sobre Amã, ele é destruído por isso, olha, por isso aqui, ó, pelo dedo. Ele não é destruído pela faculdade. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/miqueiascas13. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueiascas13 Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.